Vamos começar a gravação de Um Homem de Ação, um filme inspirador para anarquistas e libertários, escrito pelo guerrilheiro Lee e revisado por Coreia com K. Para os criadores do filme Homem de Ação, Lúcio Urtubia foi uma referência para os libertários e anarquistas. Mas será mesmo? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Guerrilheiro Lee, revisado por Coreia com K e narrado por mim, Peter Turguniev. Um Homem de Ação é um longa espanhol estreado em 2022 e está disponível na Netflix. O filme relata boa parte da vida de Lúcio Urtubia, um anarquista que ficou conhecido como Robin Hood. Segundo a obra cinematográfica, ele se tornou uma referência a novas gerações de anarquistas e libertários. Mas será que isso é verdade? O filme é baseado numa história real. O enredo é muito bom, sendo simultaneamente intrigante e divertido. Infelizmente, a obra não tem apenas esse objetivo. Ela visa passar uma ideia bastante perigosa, diga-se de passagem, sobre os libertários. Claramente, o filme passa vários conceitos esquerdistas, tais como a vítima social, o bandido bom, a esquerda agindo pelo bem maior. Ou seja, nada realmente novo, mas existe um agravante. Ele sugere que anarquista e libertários podem ter a mesma fonte de inspiração, que são influenciados pelas mesmas ideias. No longa, Lúcio, como já mencionado, é um anarquista, além de pedreiro, falsificador, assaltante de banco, chefe de quadrilha, entre outros afazeres. Realmente muito inspirador. Em resumo, Lúcio começa como um garoto pobre na cidade de Cascante e na Espanha. Em resumo, Lúcio começa como um garoto pobre na cidade de. Não tinha que ter um aviso de spoiler aqui, não? Vai dar spoiler nisso daqui? Infelizmente, não temos como fazer o ponto libertário desse filme sem um spoiler, sem contar uma parte da história. Então, se você quer ver o filme e não quer ter spoilers, recomendamos que você pare por aqui. Se você já viu o filme ou não se importa tanto assim com spoiler, saiba que a gente vai dar só uma visão geral sem entrar em detalhes por aqui, ok? Então, está dado o aviso de spoiler. Em resumo, Lúcio começa como um garoto pobre na cidade de Cascante, na Espanha, perdendo seu pai quando ainda era muito jovem. O protagonista acaba entrando no exército, desertando depois de praticar contrabando. O protagonista acaba entrando no exército, desertando após praticar contrabando de fronteira. Depois se muda para Paris, cidade onde mora sua irmã. Na capital, trabalhou como pedreiro e posteriormente entrou em um grupo anarquista praticando assalto a banco para patrocinar as atividades do banco. O bando. Praticando assalto a bancos para patrocinar as atividades do bando. Após os assaltos, começou a falsificar dólares e cheques de viagem, método de pagamento bem popular e utilizado antes dos cartões de crédito e débito. Durante essa história conturbada, sempre movido por seus ideais anarquistas, bolou um plano para quebrar a economia dos Estados Unidos com falsificação de dólares. Seu projeto foi tão interessante que chegou a conversar com Che Guevara, o queridinho dos esquerdistas. Entretanto, ao colocar seu plano em ação, é preso por falsificação. Próximo ao fim do filme, Lúcio Urtubia
Próximo ao fim do filme, Lúcio Urtubia consegue, com a sua esperteza, sair incondicional da segunda prisão. Foi nesse momento que ele ficou conhecido como Robin Hood, ou Bandido Bom, por roubar dos bancos ricos e dar o dinheiro para os pobres. Claro, como visto no filme, o dinheiro para os pobres era dividido em 3 partes iguais. Uma para os agentes envolvidos no crime, uma para as atividades anarquistas e uma última para a família dos companheiros presos, ou seja, embora diga agir em prol dos pobres, suas ações só beneficiaram o seu próprio movimento. No fim de todas essas desventuras, Lúcio consegue um acordo com o Citibank, o banco que ele fraudava com seus esquemas de cheque de viagem. No acordo, ele devolve a placa de impressão utilizada nas fraudes em troca de ficar livre e, logicamente, rico. Assim, no final, um bom acordo faz com que tanto o sistema quanto o esquerdista saiam ganhando. Isso é uma surpresa para você? Lúcio, por fim, se muda para a Bolívia, onde, segundo os créditos do filme, Lúcio, por fim, se muda para a Bolívia, onde, segundo os créditos do filme, teve seus felizes para sempre, divorciando-se de sua esposa e continuando seu trabalho como pedreiro e anarquista. Lá foi onde ele virou escritor, lançando 2 livros, e também onde faleceu em 2020. Bem, agora que terminamos de contar o resumo da história, falemos sobre suas ideias e o fato delas estarem atreladas a libertários. Mas antes, é importante ter em mente as principais diferenças entre nós, libertários, e a nossa contraparte da esquerda, os anarquistas. Libertários pregam sim o fim do Estado, salientando que toda propriedade privada Libertários Libertários pregam sim o fim do Estado, salientando que toda propriedade deve ser privada e que as leis e as normas sociais devem advir de contrato privado de mútuo consentimento, tudo que for além da ética libertária, que é o mínimo ético. Os anarquistas pregam o fim do Estado também, mas defendem a ideia de que todas as propriedades devem ser coletivas. As leis e normas sociais para eles deveriam ser as mesmas para todos os indivíduos da sociedade. Entretanto, de maneira coercitiva, tal como é feito no Estado atualmente. No filme, os vilões não são bem caracterizados, não são mostrados de maneira clara o suficiente. Não são mostrados de maneira clara o suficiente como seres malignos, por serem também as vítimas dos crimes do protagonista. Os vilões são o governo na forma de policiais e o sistema bancário na forma de banqueiro do Citibank, que pressiona a polícia para caçar Lúcio. Podemos Podemos admitir que temos, nesse ponto, algo em comum entre anarquistas e libertários. Temos os mesmos inimigos: o governo, o sistema financeiro, suas moedas fiduciárias. Talvez por isso a sociedade atual pareça não entender a diferença entre anarquistas e libertários, partindo para a pior das posições. Pois é, mas eu não sei se, assim, não deixa de ter alguma semelhança mesmo, tá? Não sei se, enfim. Ok, né, o texto está escrito, eu vou ler o que está aqui. Talvez por isso a sociedade atual pareça não entender a diferença entre anarquistas e libertários, partindo para a pior das suposições de que somos iguais, ou no mínimo, semelhantes. O protagonista é claramente representado como um grande herói, uma vítima da sociedade, um homem de caráter, de palavra, de ação, sempre movido por seus ideais dignos. Entre seus métodos de luta contra seus inimigos estão roubo, falsificação de dinheiro, confronto físico direto contra policiais. Nada diferente da romantização esquerdista do padrão visto nos cinemas, seja nacional com Marighella ou internacional com o Che. Existe uma Existe uma tentativa, através desses filmes, de justificar o uso de violência contra indivíduos pacíficos como algo moral se for feito pela causa certa, pela causa nobre.
A causa da esquerda, é claro. Nesse ponto, é inadmissível haver comparação entre anarquistas e libertários. Não há justificativa para roubo, ameaça ou violência contra indivíduos pacíficos. Seja qual for o ideal ou a causa, ela jamais será nobre ou minimamente correta se precisar ser iniciada com o uso de violência. O método dos libertários envolve espalhar nossas ideias, seja com a desobediência civil, pois leis idiotas e antiéticas devem ser ignoradas, seja pelo afastamento do Estado, utilizando-se de agorismo, jamais usando violência contra indivíduos pacíficos. Outro ponto no filme é que, embora considerado um Robin Hood, os frutos das ações criminosas eram divididos apenas entre os anarquistas. Todo discurso de lutar contra a exploração do trabalhador trazia benefícios apenas para seus amigos ou seus ideais. Isso não é uma coisa tão incomum assim na esquerda. Muitos esquerdistas agem exatamente dessa forma. Aqui, outra grande diferença entre anarquistas e libertários. O anarquismo, assim como todas as ideologias da esquerda, que pretendem ajudar os pobres, é benéfico apenas para a sua ideologia, para o seu grupo, para os praticantes dela. Os libertários lutam para o fim dos benefícios de governantes, trazendo vantagem para todos os indivíduos, sejam libertários ou não. Além disso, podemos ver o resultado da luta anarquista. No fim das contas, no fim do filme, ele sai comemorando por vencer o sistema, ganhando uma quantidade de dinheiro não revelada e a sua liberdade. Na mesma cena, o banqueiro declara: a casa sempre ganha. Por uns poucos trocados, o banco manteve sua atividade intacta, mostrando que tudo terminou bem para o sistema financeiro. Qual foi o sistema que ele ganhou no final das contas? É difícil comparar os resultados dos anarquistas e libertários, caso a pessoa tenha uma... É difícil comparar os resultados dos anarquistas e libertários caso a pessoa tenha uma certa ignorância do que são ambas as correntes de pensamento. Enquanto os anarquistas tentam destruir o sistema financeiro gerando fraudes, os libertários criaram um sistema financeiro paralelo, sem nenhuma violência ou ataque direto. O Bitcoin proporcionou isso, e vemos o estrago que está fazendo em nosso inimigo há alguns anos, sem o uso de violência. Enfim, o filme basicamente não tem nada de libertário. Entretanto, é importante falarmos sobre ele justamente por causa do início dos créditos, em que diz: Lúcio morreu em 18 de junho de 2020, se tornando referência para novas gerações de anarquistas e libertários. Óbvio que essa frase não gera confusão entre os libertários, ou até mesmo entre os anarquistas. Entretanto, pode criar um pandemônio na cabeça de uma pessoa que não tem ideia do que sejam ambas as ideologias. Esse engano pode marcar os libertários como radicais, violentos, e até mesmo nos taxar de sermos uma ala da esquerda. Isso é o que estão tentando fazer, por exemplo, com a bandeira de Gadsden, adjetivando-a de todos os tipos de istas possíveis, causando mais desinformação e preconceito na população. Portanto, precisamos ficar atentos. Quando falarem sobre libertarianismo e anarcocapitalismo, temos que explicar de imediato que somos opostos às ideias e métodos anarquistas. Precisamos mostrar que não somos nem de longe do espectro político da esquerda, que não pensamos, não prezamos. Que prezamos pelo pacto da não agressão e que não temos a intenção de praticar violência com ninguém, a não ser que ela seja iniciada pela outra pessoa. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Bom, gente, tudo bem, o canal é aberto, a gente tem textos aqui que não vão de acordo com o que eu penso, mas na verdade sim, tem libertários de esquerda. O libertarianismo tem o Bleeding Heart Libertarian, que é claramente de esquerda. Eu não gostei dessa coisa de afastar o libertarianismo do anarcocapitalismo. Parece coisa de libertário conserva, isso daí, sinceramente me pareceu isso. Libertário conserva, que não, a gente não pode ser confundido com a esquerda. Eu não tenho problema nenhum com isso não, a gente tem vários pontos em comum com a esquerda, sim, não tem essa não. Mas enfim, o cara escreveu, foi revisado, aceito, mas não concordo.